Você não está aqui por acaso. Deus manda te dizer: hoje eu vou abrir os teus olhos. Você tem sentido um peso estranho na alma? Uma inquietação quando está perto de certas pessoas? Tem se perguntado por que, mesmo cercada, se sente sozinha, exausta e drenada? Isso não é coincidência, é um sinal espiritual. Este vídeo não é apenas uma reflexão, é um alerta profético. Há pessoas em sua vida que não foram enviadas por Deus, estão te sabotando em silêncio. Te aplaudem de pé, mas no coração te desejam queda. Te abraçam com palavras doces, mas semeiam a dúvida, a inveja e o desgaste por trás dos bastidores. E você, alma sensível e marcada por tantas dores, já tolerou demais, confiou demais, ignorou sinais que gritaram, mas você calou. Só que Deus não vai mais permitir que você seja enganada. Hoje, Ele te dá discernimento. Hoje, Ele te revela as máscaras. Hoje, Ele te prepara para renunciar os laços que te amarram emocionalmente. Prepare-se para identificar os 10 sinais espirituais que Deus usa para te mostrar que você está cercada por pessoas falsas, manipuladoras, invejosas ou emocionalmente perigosas. Não ignore, não minimize, não adie. Esse vídeo pode ser a resposta de oração que você fez chorando em silêncio, sem saber em quem confiar. No final deste vídeo, você fará uma oração poderosa de libertação e proteção espiritual. E ainda hoje, você vai declarar com fé nos comentários: Senhor, tira da minha vida o que não foi o Senhor que enviou. O silêncio espiritual. Quando alguém te faz mal, Deus te mostra pela paz que vai embora. Você ainda não percebeu conscientemente, mas algo muda dentro de você toda vez que essa pessoa se aproxima. Não é algo que se vê com os olhos, é algo que se sente na alma. Há uma inquietação espiritual que começa a gritar, mas você tem silenciado esse grito com justificativas. É só impressão minha, eu estou exagerando, não posso julgar. Só que no fundo, você sabe, porque cada vez que essa pessoa chega, a paz vai embora. E a presença dela te rouba a tranquilidade, como se um vento gelado atravessasse seu espírito. Esse é o primeiro sinal que Deus te dá. O silêncio espiritual que denuncia a falsidade disfarçada. Pessoas verdadeiras trazem leveza, conforto, presença de Deus. Pessoas falsas drenam, confundem, desorganizam o seu interior. É como se Deus se afastasse momentaneamente para te mostrar: eu não estou nisso. Porque Ele jamais vai fazer aliança com quem opera na mentira, na inveja, na manipulação ou no orgulho disfarçado de gentileza. Você precisa aprender a discernir não só as palavras das pessoas, mas o ambiente espiritual que elas carregam. Há gente que chega sorrindo, mas a atmosfera muda. O ambiente esfria, o espírito se cala, o coração aperta. Isso não é exagero, isso é discernimento. Sabe por que você tem sentido tanto cansaço depois de alguns encontros, reuniões, mensagens ou ligações? Porque sua alma, sem perceber, está em alerta. Ela sabe que algo ali está te ferindo em silêncio. Algo naquela relação está drenando sua energia vital, matando sua confiança, abafando sua luz. Esse tipo de gente não chega te atacando de frente. Elas se aproximam com promessas de apoio, mas são vasos vazios, contaminados, prontos para despejar sobre você o peso de seus próprios traumas e desejos ocultos. E se você não entender esse sinal, vai se culpar por se afastar, vai se culpar por querer estar sozinha, vai se culpar por não conseguir mais confiar. Mas escute, Deus está te dando autorização para ouvir o que o teu espírito já discerniu. Ele está dizendo: quando a paz vai embora, eu estou te mostrando algo. Quando você se sente drenada, desvalorizada, pressionada emocionalmente, eu estou tentando te proteger. Mas você precisa parar de racionalizar o que só o espírito pode compreender. Não ignore o peso que essa pessoa traz. Não normalize a exaustão emocional como se fosse parte da convivência.
Isso é uma guerra espiritual travada no campo da alma. É o céu tentando te preservar do desgaste invisível que destrói tua fé, tua intimidade comigo e tua estabilidade emocional. Talvez você tenha tentado manter a paz com todos, mesmo ao custo da sua própria. Talvez você tenha se anulado, se calado, engolido lágrimas para não ferir ninguém e, sem perceber, foi ferida por quem você tentou proteger. Mas agora, chegou o tempo de abrir os olhos. Chegou o tempo de entender que nem todo mundo que se aproxima vem em nome do amor. Alguns vêm para destruir por dentro e sorrir por fora. Por isso, a partir de agora, preste atenção. Quando a presença de alguém tira sua paz e o céu se cala dentro de você, isso não é timidez, não é vergonha, não é exagero, é discernimento espiritual. E a paz que se vai é o Espírito Santo sussurrando: sai daí, eu tenho algo melhor. Não foste chamada para carregar pesos que não são teus. E se ainda resta dúvida, faça essa oração silenciosa toda vez que sentir esse vazio perto de alguém. Senhor, se essa presença não vem de ti, tira da minha vida. E então espere, observe. Deus vai começar a agir. Máscaras cairão, atitudes mudarão, conversas se revelarão. E você vai entender que aquele incômodo era Deus te dando uma resposta sem palavras, porque há coisas que o céu só responde no silêncio. Quando você sempre sai culpada, o ciclo de manipulação emocional que Deus quer romper. Você já percebeu que, por mais que tente fazer o bem, você sempre acaba se sentindo errada perto de certas pessoas? Você dá o melhor de si, se esforça, pede desculpas mesmo quando não errou, se anula para manter a harmonia e ainda assim, no final, a culpa sobra para você. É como se fosse impossível agradar, como se tudo o que você fizesse fosse insuficiente, inadequado ou mal interpretado. Isso não é amizade, isso não é cuidado, isso é um sinal espiritual de que você está presa em um ciclo de manipulação emocional disfarçada de proximidade. E o mais perigoso, essas pessoas não gritam, não ameaçam, não expõem, elas sutilmente distorcem a realidade, brincam com suas emoções, fazem com que você se questione constantemente: será que eu sou o problema? Esse é o objetivo de quem manipula, te fazer duvidar da própria percepção. E quando você começa a duvidar de si mesma, você entrega o controle nas mãos do outro. Mas eu, o Senhor, não te chamei para viver em confusão. Onde há confusão constante, há uma voz que não é a minha. E toda voz que tenta te confundir, te fazer se calar, se encolher ou carregar culpas que não são suas, não vem do céu. Muitas vezes, o manipulador se esconde atrás de elogios vazios, frases que parecem piedosas, mas que carregam o veneno do controle. São pessoas que se aproximam com frases como: eu só quero o seu bem, mas o bem que elas querem é o que as favorece, não o que te cura. Elas se alimentam da tua dependência emocional e sabem exatamente o que dizer para te manter presa ao ciclo da culpa. Você começa a perceber que tem medo de desagradar, medo de confrontar, medo de colocar limites. Você sente que precisa estar sempre disponível, mesmo quando está cansada, ferida ou no limite. Você se sente responsável pelas emoções dos outros, como se não tivesse o direito de existir para si mesma. Isso não é amor. Isso é laço de alma contaminado, é cárcere emocional. É um jogo invisível que o inimigo usa para te manter distante da sua verdadeira identidade em mim. Mas hoje eu te digo: chega. Chega de carregar culpas que não são suas. Chega de se curvar a relações baseadas no controle. Chega de tentar merecer o amor de pessoas que só te amam quando você está submissa, enfraquecida, calada. A culpa constante não é tua natureza. É uma estratégia do inferno para te fazer duvidar da voz do Espírito que há em ti. E quando você duvida da sua sensibilidade espiritual,
Você começa a duvidar até mesmo da minha presença. Eu quero restaurar tua identidade. Quero te ensinar que quem anda comigo não manipula, cuida. Quem anda comigo não te cobra silêncio, celebra tua voz. Quem anda comigo não te culpa, te liberta. Quem é meu se alegra com tua cura e não com tua submissão. Talvez você tenha crescido ouvindo que o amor tudo suporta, mas eu nunca te mandei suportar abuso emocional. Eu disse que o amor é benigno, que ele não busca seus próprios interesses, que ele se alegra com a verdade. E a verdade é que você tem sido enganada. Enganada por palavras bonitas, enganada por carências disfarçadas de afeto, enganada por quem aprendeu a se fazer de vítima para manter você no lugar de servo emocional. Mas hoje eu estou te mostrando isso, porque é chegada a hora de romper esse ciclo. Você não precisa odiar ninguém, não precisa retaliar, mas precisa sair, precisa se posicionar, precisa colocar limites, precisa orar com sabedoria e declarar: Senhor, me livra da culpa que não é minha, me liberta de toda manipulação, me fortalece para dizer não e me ajuda a me lembrar de quem eu sou em Ti. Você não nasceu para agradar o mundo inteiro, você nasceu para andar em verdade. E toda relação que exige tua mentira emocional para se manter não vem de mim. O espírito se entristece quando você precisa se esconder para ser quem Deus te chamou para ser. Há algo errado quando você começa a se encolher para caber, quando precisa mudar seu tom, esconder suas opiniões, omitir suas conquistas ou até mesmo disfarçar a presença de Deus em você para não despertar o incômodo de alguém ao seu redor. Isso não é humildade, é sinal de opressão disfarçada. É o Espírito Santo dentro de você dizendo: essa presença está me entristecendo. Essa companhia não respeita a unção que eu coloquei sobre a sua vida. O terceiro sinal que revela que você está cercada por pessoas falsas ou espiritualmente tóxicas é quando sua liberdade em Deus incomoda o ambiente. Você percebe que, quando fala sobre fé, propósito, chamado, oração ou intimidade com Deus, o clima pesa, o olhar muda, o desconforto surge. E por medo de rejeição, você começa a se silenciar, a se esconder, a diminuir a luz que carrega. E pouco a pouco, a sua alma se afasta da sua essência. Quem foi ungido por mim não foi chamado para se esconder. Você não é luz para ser apagada por olhares invejosos, nem sal para ser dissolvido por palavras ácidas. Eu te formei para ser presença, influência, canal. E se há pessoas ao seu redor que só te aceitam quando você finge ser menos do que é, então você não está sendo amada, está sendo tolerada. E quem te tolera não pode caminhar com você em aliança de verdade. É por isso que você sente angústia mesmo em ambientes aparentemente pacíficos. Porque há uma guerra invisível acontecendo. A guerra entre quem você é em Cristo e a imagem que os outros querem que você mantenha para continuar sendo aceitável no meio deles. E nesse campo de batalha, o Espírito Santo se entristece. Ele sussurra: você não precisa disso, você me negou em silêncio, tentando agradar quem não te reconhece. Muitos dos meus filhos estão adoecendo espiritualmente por se esconderem atrás de máscaras sociais. Afastam-se da oração para não parecerem fanáticos. Abandonam o propósito para não parecerem arrogantes. Silenciam seus dons para não provocar inveja. E é assim que o inferno opera. Não com perseguição declarada, mas com amizades mornas, elogios falsos e laços emocionais que cortam sua raiz espiritual. Você não precisa viver com medo de ser quem eu te chamei para ser. Você não precisa esconder tua fé, tua força, tua unção, tuas conquistas. Se alguém não suporta a plenitude que há em você, essa pessoa não suporta a minha presença. E se não suporta a minha presença, não pode caminhar contigo. Porque quem anda com você, anda com aquilo que eu derramei sobre a tua vida. Comece a observar com quem você sente liberdade para orar de verdade.
Quem celebra sua intimidade comigo? Quem respeita o teu chamado? Quem ora contigo em silêncio e não te questiona em palavras? Quem valoriza teus princípios, mesmo sem entender tua fé? Esse é o meu povo. Esse é o povo com quem você floresce. Esse é o ambiente onde o Espírito se alegra, mas onde tua fé é motivo de zombaria, onde tua entrega é chamada de exagero, onde tua verdade é chamada de julgamento, onde tua unção gera desconforto. Ali eu não te chamei para permanecer. Hoje eu estou te ensinando a discernir isso, a não mais aceitar migalhas emocionais de quem te esvazia espiritualmente, a não mais apagar tua luz para caber em lugares que eu nunca quis que você entrasse. Você foi criada para andar com liberdade no Espírito. E toda relação que exige que você esconda a tua verdade para ser aceita é uma prisão com aparência de afeto. Faça essa oração. Senhor, me ensina a ser fiel à tua presença, mesmo que isso me custe a aprovação dos outros. Que eu nunca mais me esconda para não incomodar quem não carrega a mesma luz. Me fortalece para brilhar, mesmo quando isso provocar reações. Que o teu Espírito nunca mais se entristeça por minha causa. Eu sou o Senhor que te chamou. E quem te chamou para ser luz não te permite viver na sombra, quando você sempre precisa se explicar a dúvida que pessoas falsas plantam sobre quem você é. Você começou a perceber que está sempre se justificando, tentando se explicar, tentando provar que sua intenção era boa, que você não quis ferir, que sua atitude não foi egoísmo. Essa sensação de precisar o tempo todo defender quem você é não surge por acaso. Ela é plantada com sutileza, por palavras, olhares ou insinuações de pessoas que não confiam no teu coração, porque elas mesmas carregam um coração dividido. Quando alguém realmente te ama, confia na sua essência mesmo quando você erra. Sabe que você está aprendendo, crescendo, se arrependendo, mas quem anda com falsidade sempre encontra motivo para duvidar de você, sempre interpreta errado, sempre te acusa por dentro e te elogia por fora. Esse é um sinal espiritual que não pode ser ignorado. A dúvida constante que o outro planta em relação à sua própria identidade. E sabe o que é mais perigoso nisso? Com o tempo, você começa a se confundir. Começa a se ver com os olhos dos outros. Começa a se definir pelas opiniões de quem nunca te conheceu de verdade. Começa a se perguntar, será que eu sou mesmo assim? E nessa dúvida, você se perde de si mesma. Esse é o laço mais sutil que o inimigo lança, a deformação da identidade. Ele usa pessoas próximas, aparentemente bem intencionadas, para deturpar a tua imagem. São pessoas que fazem questão de lembrar dos teus erros antigos, que te rotulam, que te mantêm acorrentada ao passado. Gente que diz te amar, mas que nunca te libera daquilo que você já entregou para Deus. Você tenta seguir em frente, mas essas vozes te puxam de volta. Você tenta crescer, mas elas olham com desconfiança. Você compartilha um sonho, mas elas soltam um comentário que te diminui. E para não perder a amizade, você sorri. Para manter a paz, você se cala. Para evitar conflito, você engole a dor. Mas a verdade é que essa paz está te matando por dentro. Essa amizade está te afastando do propósito. E essa necessidade de provar quem você é revela que você está cercada de pessoas que não conhecem a tua verdade em Deus. Deus manda te dizer: você não precisa mais se explicar. Quem é de verdade te reconhece pelo Espírito. Quem é meu sente a minha presença em ti. Quem foi enviado por mim não se ofende com tua luz, se une a ela. Há pessoas que não duvidam de você porque você deu motivo. Duvidam porque têm medo daquilo que você pode se tornar. Duvidam porque te ver crescer as confronta com a própria estagnação.
Duvidam porque tua transformação desmente a história que elas criaram sobre você. E eu te pergunto, até quando você vai carregar essa dor calada? Até quando vai viver com medo de decepcionar pessoas que nunca acreditaram em você de verdade? Você não foi chamada para viver em defesa permanente. Eu sou a tua justiça. E toda vez que você se cala diante da dúvida, para preservar um vínculo doentio, você bloqueia o que eu quero derramar sobre sua vida. Você não tem que se explicar para quem não quer entender. Você não tem que provar sua mudança para quem prefere lembrar dos seus erros. Você não tem que justificar suas escolhas diante de quem só quer te ver paralisada. Hoje, eu te liberto da necessidade de ser aceita. Te liberto da prisão da aprovação. Te liberto da vergonha imposta pelos outros e te dou autoridade para declarar: eu não sou quem os outros dizem que eu sou quem Deus diz que eu sou. Quem te olha com olhos carnais sempre verá defeito, mas quem te olha com olhos espirituais vê a promessa que eu escrevi sobre a sua existência. Chegou a hora de parar de se explicar e começar a viver com liberdade. Quem entender será bênção. Quem não entender será removido, e quem ficar será alinhado com o céu. Quando suas quedas se tornam espetáculo, o prazer oculto de quem espera a sua derrota, há algo profundamente doloroso e perigosamente invisível em conviver com quem não celebra a tua vitória, mas observa atentamente cada passo que você dá, esperando sua queda. Você sente, mesmo sem provas, que há pessoas ao seu redor que sorriem quando você tropeça. Não verbalizam isso, claro, mas se calam quando Deus te exalta, se ausentam quando você conquista e surgem sutilmente quando o chão parece faltar debaixo dos teus pés. Esse é mais um sinal espiritual que você não pode ignorar. Há pessoas que permanecem ao seu lado não por amor, mas por expectativa secreta de assistir sua destruição. Gente que se alimenta do teu fracasso, que por fora diz estar torcendo, mas por dentro quer ver o que vai dar errado. Não por maldade declarada, mas por um coração adoecido pela comparação, pela inveja, pela competição. E eu, o Senhor, te pergunto, quantas vezes você compartilhou uma dor e se sentiu julgada? Quantas vezes você desabafou e a sua vulnerabilidade foi usada contra você? Quantas vezes você errou e sentiu que estavam prontos para te expor, não para te levantar? Quando alguém sente prazer com a tua queda, essa pessoa não é enviada por mim. Quando alguém te corrige com frieza e não com compaixão, essa pessoa não carrega meu espírito. Quando alguém te observa esperando ver tua ruína, essa pessoa não pode caminhar ao teu lado, porque eu não te levantei para viver cercada de gente que te mede pelos erros, mas por aqueles que enxergam o que eu ainda estou formando em ti. O problema é que essas pessoas não se apresentam como inimigos. Elas se travestem de apoio, te oferecem um ombro que escuta, mas também julga. Dizem: pode contar comigo, mas esperam o momento certo para usar o que sabem contra você. E quando você tropeça, não estendem a mão, estendem rumores. Isso não é amizade, isso é armadilha. E eu te trouxe até aqui para te alertar. Chega de compartilhar teu coração com quem só quer acesso para te controlar. Chega de entregar tua dor a quem não tem maturidade para cuidar dela. Chega de esperar empatia de quem já te condenou no secreto. A tua queda não é espetáculo, é processo. E quem te assiste cair, mas não te ajuda a levantar, nunca foi teu aliado. Foi teu espectador. Você precisa entender que nem todo irmão na fé é irmão de propósito. Nem todo amigo de oração tem o coração alinhado com o céu. Nem toda palavra de correção vem com amor. E nem todo conselho espiritual é direção. Às vezes é manipulação disfarçada. E se você continuar se cercando de gente que se alimenta da sua dor, nunca vai viver o céu de forma plena.
Porque a cada avanço que eu te der, você vai olhar para os lados, com medo. Vai esconder suas conquistas por vergonha. Vai sabotar seus próprios passos para não incomodar quem não suportaria ver você de pé. Mas eu te digo com autoridade, você não deve nada a quem deseja a tua queda. Você não precisa manter por perto quem espera a tua ruína. Você não precisa dar satisfação a quem te vê como ameaça. Apenas viva, caminhe, cresça. Deixe que eu exponha o que está oculto. Eu mesmo vou mostrar os corações. Eu mesmo vou remover os que te assistem em silêncio, torcendo pelo fim. E enquanto eu limpo, você vai declarar: Senhor, me cerca com quem ora por mim em secreto, com quem vibra pela minha cura, com quem me ama mesmo quando eu não tenho força. E afasta de mim todo olho invejoso, toda boca falsa e toda aliança contaminada pelo desejo de me ver cair. Quem é verdadeiro se levanta com você, quem não é, será removido. A inveja disfarçada de conselho, quando palavras amargas vêm com roupagem de cuidado. Você já recebeu um conselho que parecia bom, mas te deixou confusa, diminuída, desacreditada do que Deus falou com você? Já sentiu o peso de uma frase que vinha com tom amoroso, mas carregava o veneno da comparação, da crítica ou da dúvida espiritual? Esse é um dos sinais mais enganosos, porque a falsidade não vem declarada, vem disfarçada de preocupação. E a inveja vem maquiada de cuidado. É o tipo de pessoa que sempre tem algo a corrigir em você, que nunca celebra de verdade sua conquista, que ao invés de dizer glória a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida, solta cuidado para não se achar demais. Alguém que, ao invés de te impulsionar no chamado, pergunta: você tem certeza que é isso mesmo? Alguém que diante da tua cura, da tua alegria, da tua libertação, solta frases como: nem tudo que brilha é Deus. Ou vai com calma, às vezes o inimigo disfarça a bênção também. E você, alma sensível, começa a se questionar: será que estou me exaltando? Será que Deus realmente me chamou? Será que essa alegria é orgulho? Será que essa resposta foi só coincidência? Essas perguntas não nasceram do Espírito, foram semeadas pela inveja. E uma inveja que vem disfarçada não é facilmente reconhecida. Ela não te ataca diretamente. Ela se esconde em frases com aparência de sabedoria. E por trás do tom pastoral existe um coração contaminado pela comparação. Eu, o Senhor, estou te mostrando isso hoje, porque se você não aprender a identificar essa voz, vai confundir a inveja do outro com direção do céu. Vai parar projetos por medo de errar, quando na verdade você estava sendo guiada. Vai anular sua identidade para não provocar ciúmes. Vai fechar portas que eu mesmo abri, só porque alguém colocou dúvidas com aparência de conselho. A inveja não suporta a tua entrega. Ela se irrita com tua fé. Ela se incomoda com tua luz. E por isso, ela nunca vai se apresentar como oposição direta. Vai usar a via da falsa amizade, da falsa sabedoria, da falsa autoridade espiritual. Sabe aquela pessoa que diz: eu só falo porque te amo, mas toda vez que fala, você se sente menor, mais pesada, mais perdida? Então escute: o meu amor liberta, mas a inveja travestida de amor aprisiona. O verdadeiro cuidado espiritual não diminui, ele fortalece. O verdadeiro conselho que vem de mim não gera medo, gera paz. O verdadeiro amigo em Cristo não compete com tua bênção, se alegra com ela. Se você percebe que alguém sempre tenta ajustar seus passos, mas nunca ora por você, se percebe que alguém sempre questiona suas escolhas, mas nunca te pergunta como está teu coração, se percebe que alguém sempre aponta perigos invisíveis, mas nunca te encoraja a crer, esse alguém pode estar sendo um canal de confusão e não de luz. E por mais difícil que seja, é hora de se afastar emocionalmente de quem disfarça inveja de zelo,
porque cada vez que você aceita esse tipo de fala, você bloqueia o fluir do meu espírito. Você começa a se sabotar, a se calar, a se esconder, e pouco a pouco, a confiança que eu plantei em você se esvazia. Mas hoje, eu restauro. Eu te dou discernimento. Eu te dou coragem para parar de ouvir o que parece certo, mas não vem do céu. E te ensino a declarar com autoridade espiritual: Senhor, me livra da inveja oculta. Me ensina a discernir conselhos que me afastam do teu propósito. Me afasta de quem me enfraquece em nome do cuidado e me aproxima de quem revela a tua verdade com amor e graça. A inveja pode vir sorrindo, mas o meu espírito vem com paz. Quem é meu não te confunde, te confirma, e quem não é, vai ser revelado. A presença que te suga. Quando você se sente sempre exausta, depois de estar com alguém. Você ainda tenta justificar o cansaço como excesso de tarefas, acúmulo de preocupações ou desgaste da rotina. Mas se for honesta consigo mesma, já percebeu que tem gente que te esgota mais do que qualquer responsabilidade do seu dia? Pessoas que, quando vão embora, te deixam emocionalmente drenada, espiritualmente desorganizada, mentalmente sobrecarregada. Gente que fala pouco, mas suga muito. Ou que fala demais, mas não diz nada que te fortaleça. Esse é um sinal espiritual extremamente importante. A exaustão inexplicável que você sente após encontros com pessoas que não foram enviadas por Deus. Você sente como se tivesse sido invadida, como se parte da tua energia tivesse sido sequestrada. E a paz que você carregava antes do encontro desaparece. E mais uma vez você tenta justificar. É só uma fase. É muita sensibilidade da minha parte. É só o jeito dela. Mas dentro de você, sabe? Sabe que aquela presença não te edifica, que aquela conversa não te cura, que aquele convívio te aprisiona. Isso não é exagero, isso é o teu espírito te avisando. Existem pessoas que carregam demandas emocionais tão profundas, feridas tão abertas, carências tão desesperadas, que fazem dos outros um poço onde lançam suas dores, mas nunca permitem que Deus as cure de fato. E enquanto você se esforça para apoiar, para ouvir, para sustentar, você vai se desfazendo por dentro, porque não foi chamada para ser base de ninguém. Você foi chamada para ser templo do Espírito Santo. Cuidado com as relações onde você dá tudo e recebe migalhas. Cuidado com amizades onde só você escuta, só você ora, só você fortalece. Cuidado com vínculos onde você precisa se desmontar para o outro se equilibrar. Isso não é discipulado, não é ajuda, é desgaste tóxico. E eu, o Senhor, te dou hoje discernimento para reconhecer quando a ajuda virou prisão, quando o cuidado virou drenagem, quando a compaixão virou peso. Porque quem foi enviado por mim para caminhar com você, compartilha o fardo. Não transfere tudo para os teus ombros. Quem anda sob a minha presença edifica, anima, exorta com amor. Mas quem vem carregado de influência espiritual negativa, ainda que inconscientemente, libera sobre sua vida uma carga que só eu posso suportar. E se você não colocar limites, vai adoecer por dentro, vai perder o foco da sua missão, vai se tornar refém de necessidades emocionais que não são suas, vai achar que ser boazinha é o mesmo que ser espiritual. E não é. Há gente que usa tua compaixão para nunca crescer. Gente que sabe que você estará ali, sempre pronta. Gente que aprendeu a usar tua presença como muleta, sem nunca se permitir ser curada. E hoje eu te digo, você não é Deus na vida de ninguém. Você não é salvadora, psicóloga, conselheira e enfermeira de todo mundo. Você é filha, é amada, é templo e precisa se preservar. Eu não te dei luz para você queimar até apagar. Te dei luz para você brilhar com sabedoria. E a sabedoria vem quando você entende que ajudar não é se anular. Que servir não é adoecer. Que amar também é saber sair. Sair do ciclo da dependência,
da manipulação emocional, da chantagem disfarçada de amizade. Faça essa oração agora. Senhor, me livra de toda relação que me suga, que me cansa, que me afasta de Ti. Me ajuda a colocar limites com graça. Me fortalece para dizer não quando meu espírito estiver fraco. E me ensina a amar sem me perder. Você não foi criada para viver exausta. Você foi criada para carregar a glória de Deus. E para isso, precisa estar inteira, não esvaziada por gente que não quer mudar, só quer alguém para se apoiar. O louvor que desaparece. Quando você percebe que suas conquistas irritam quem deveria celebrar com você. Você já reparou como certas pessoas ao seu redor se calam quando Deus te exalta? Você compartilha uma conquista, um testemunho, uma resposta de oração, e o que recebe de volta é um silêncio desconfortável, uma mudança sutil de assunto, "ah, que bom" vazio, ou até mesmo um comentário atravessado que desvia a atenção da sua vitória. Esse é um dos sinais mais silenciosos e mais reveladores de que você está cercada por pessoas falsas. Elas não suportam o som da sua alegria. Não porque você esteja se exaltando, não porque você esteja se vangloriando, mas porque, no fundo, elas esperavam que não fosse você. Esperavam que a porta abrisse para elas. Esperavam que o reconhecimento fosse delas. Esperavam que o milagre viesse para a casa delas. E quando Deus decidiu te levantar, mesmo depois de tudo que você passou, mesmo depois de tudo que disseram sobre você, mesmo com teu passado cheio de marcas, elas não suportaram. Porque a tua bênção revela a estagnação delas. A tua superação denuncia a preguiça emocional delas. A tua cura grita contra a amargura que elas alimentam em silêncio. E então, ao invés de aplaudir, elas se calam. Ao invés de orar com você em gratidão, elas desaparecem. Ao invés de se alegrar, te tratam com frieza. Mas ouça com atenção. Quem não sabe celebrar a tua vitória não merece ouvir os teus planos. Porque o louvor que desaparece revela o que a boca não teve coragem de confessar: inveja, competição e ausência de amor genuíno. E eu, o Senhor, não quero você dividindo sua mesa com quem deseja em secreto a tua queda. Não quero você compartilhando revelações com quem só ouve para se comparar. Não quero você confiando teus sonhos a quem torce para que eles não se cumpram, só para não se sentir inferior. Porque o verdadeiro amor não compete, completa. O verdadeiro irmão se alegra com a tua colheita, mesmo quando ele ainda está semeando. O verdadeiro amigo reconhece a tua unção sem se sentir menor por causa dela. O verdadeiro companheiro espiritual te honra quando ninguém está olhando e celebra tuas vitórias como se fossem dele. Cuidado com quem se cala quando Deus fala com você. Cuidado com quem minimiza tua bênção com frases como: "Mas você também teve sorte, né?" Ou "pena que não dura", ou "vamos ver até quando". Essas palavras são dardos invisíveis. São formas sutis de diminuir o que o céu te deu. E cada vez que você aceita isso em silêncio, você começa a esconder tuas conquistas. Começa a encolher tua alegria. Começa a se sabotar para não provocar o incômodo dos outros. Mas hoje eu te liberto disso. Você não precisa mais se esconder. Não precisa mais fingir que está tudo igual para manter a falsa harmonia. Você pode e deve celebrar. A vitória que eu te dei custou caro. Veio com lágrimas, noites em silêncio, orações rasgadas, escolhas difíceis. Foi luta, foi renúncia, foi fé. E agora que chegou, você vai se calar porque alguém não sabe lidar com o brilho que eu coloquei sobre a tua vida? Não. Você vai levantar a cabeça, vai testemunhar, vai glorificar. E quem não suportar será removido pelo próprio tempo e pela minha mão. Faça essa oração agora. Senhor, me livra de quem não suporta a tua glória em mim. Me protege daqueles que se calam quando o céu me exalta. Me dá discernimento para não mais confiar em quem não celebra.
e me fortalece para viver minhas conquistas com coragem e gratidão, mesmo que ninguém aplauda. Quem celebra com você hoje vai marchar com você amanhã, mas quem se cala já deixou claro de que lado está. O conselho que te paralisa. Quando pessoas falsas usam o medo para sabotar o teu chamado, você já sentiu o coração arder com uma direção clara de Deus, mas logo depois veio alguém com palavras suaves, conselhos sensatos e uma avalanche de questionamentos que te travaram por dentro? Será que é Deus mesmo que está te mandando fazer isso? E se você estiver se precipitando, não seria melhor esperar um pouco mais? Cuidado, porque muita gente já quebrou a cara tentando. Essas frases não parecem violentas, não te confrontam diretamente, mas elas fazem algo mais perigoso. Entram pela brecha do medo e destroem tua coragem em silêncio. E o que é pior, geralmente vem de pessoas próximas, pessoas em quem você confiava, pessoas que você acreditava serem espirituais, maduras, conselheiras, mas que no fundo não querem ver você indo onde elas não tiveram coragem de ir. Esse é um dos sinais mais perigosos da falsidade emocional e espiritual. O conselho que parece proteção, mas é sabotagem. Porque quem tem o coração alinhado com o céu nunca usará o medo como argumento. Quem te ama de verdade vai dizer: se Deus falou, eu oro com você. Se Deus mandou, Ele vai te capacitar. Se for difícil, eu caminho ao teu lado. Mas quem te aconselha com base nas próprias frustrações vai sempre plantar dúvida, hesitação e paralisia. E sabe o que acontece quando você começa a ouvir esse tipo de conselho? Você vai deixando de obedecer à voz de Deus para se tornar refém da voz dos outros. Vai trocando a fé pela cautela. Vai trocando o chamado pelo comodismo. Vai deixando de viver o sobrenatural para viver na média. Quantos sonhos você já engavetou porque alguém experiente disse que era perigoso? Quantos passos você deixou de dar porque alguém te fez sentir incapaz? Quantas vezes você se preparou, orou, jejuou e bastou uma conversa para tudo desmoronar? Isso não é cuidado, isso é manipulação espiritual. E eu, o Senhor, não quero você travada, encolhida, limitada pela opinião de quem nunca entendeu o que eu coloquei dentro de você. Porque o chamado que eu te dei não precisa da validação de ninguém, precisa da sua obediência. Pessoas falsas muitas vezes não querem te ver errando, mas também não suportam te ver voando. Elas preferem você em terra firme, mesmo que esteja infeliz, frustrada, espiritualmente sufocada, porque tua liberdade confronta a prisão emocional que elas aceitaram viver. Mas eu te chamei para ir além, te chamei para águas profundas, te chamei para romper com o ciclo da passividade, do medo, da estagnação. E se para isso for necessário se afastar de quem insiste em te limitar com boas intenções, então que assim seja. Porque nenhuma opinião, por mais amorosa que pareça, tem autoridade para paralisar uma ordem direta do céu. Você precisa parar de consultar quem não ouve a minha voz. Precisa parar de pedir permissão para quem nem entende tua missão. Precisa parar de colocar em votação aquilo que eu revelei no secreto. Faça essa oração agora. Senhor, me dá discernimento para reconhecer conselhos que me afastam do teu propósito. Me livra da influência de quem usa o medo para me controlar. Me ensina a confiar mais na tua voz do que na experiência dos outros. E me fortalece para obedecer, mesmo que eu tenha que caminhar sozinha. Quem foi chamado não precisa ser compreendido, precisa ser obediente. E quem não caminha com você não pode decidir por onde você vai. Esses sinais vão mostrar que você está cercada de pessoas falsas. Não ignore o alívio que vem depois do corte. Quando Deus remove pessoas e você sente paz em vez de saudade. Você já se perguntou por quê? Mesmo depois de uma separação dolorosa, você sentiu um alívio inexplicável.
Porque mesmo chorando no início, com o passar dos dias, a paz voltou a florescer dentro de você. Esse é o último, e talvez o mais claro, dos sinais espirituais de que você estava cercada por uma presença que te pesava, mais do que te abençoava. Quando uma pessoa sai da sua vida e leva junto o peso, a ansiedade, a insegurança, o medo, a desordem espiritual e emocional, isso não é perda, é livramento. E muitas vezes, eu, o Senhor, permito o afastamento sem alarde, sem grandes discussões, sem explicações. Porque se você soubesse o quanto aquilo te adoecia por dentro, teria fugido antes. Mas como teu coração é puro, insistente e muitas vezes emocionalmente dependente, eu mesmo preciso intervir. Você não notou, mas houve momentos em que a tua oração parou de fluir. Sua rotina espiritual secou, seu coração se endureceu, sua fé ficou oscilante. E tudo isso coincidia com a presença constante de alguém ao teu redor. Alguém que dizia te amar, mas que bloqueava espiritualmente tua sensibilidade. Alguém que sorria por fora, mas carregava uma atmosfera que não era compatível com aquilo que eu estava te entregando por dentro. E então, quando essa pessoa se afastou, você pensou que ia desabar. Mas o que veio foi o oposto. Leveza, paz, clareza, retorno à oração, descanso da alma. Esse é o sinal mais inequívoco de que aquela relação não vinha de mim. Porque onde eu estou, há paz. Onde eu abençoo, há expansão. Onde eu uno, há crescimento mútuo. Mas onde há laço falso, ainda que disfarçado de afeto, há desgaste, ruído espiritual e confusão. Quantas vezes você pediu forças para continuar em um relacionamento que eu queria que você abandonasse? Quantas vezes chorou, não pela ausência da pessoa, mas pelo alívio de não precisar mais fingir força perto dela? Quantas vezes sentiu culpa por não sentir falta? Isso não é frieza, isso é discernimento, é o teu espírito finalmente respirando livre depois de tanto tempo sufocado. Mas você precisa entender, o corte dói, mas cura. E quando sou eu que corto, não é para destruir vínculos, é para te libertar, porque há pessoas que eu não posso permitir que continuem na tua caminhada, não porque elas sejam más em essência, mas porque se recusam a crescer, a mudar, a se alinhar com aquilo que estou fazendo em você. E se você insistisse, se continuasse tentando salvar, sustentar ou manter, você se perderia junto. Por isso hoje eu quero que você se perdoe. Se perdoe por ter se apegado demais, por ter insistido demais, por ter confiado, sonhado, idealizado e não ter recebido o mesmo de volta. E quero que você compreenda. Há separações que são cirúrgicas, e como todo corte, no início arde, mas depois traz cura. Você precisa parar de chorar por quem eu já tirei da tua vida. Precisa parar de se culpar por estar melhor sem certas pessoas. Precisa aceitar que a paz que você sente agora é a confirmação de que eu entrei nessa história. E se você sente falta de algo, não é da pessoa, é da versão de você mesma que acreditava que aquilo era amor. Hoje eu te restituo, te devolvo tua essência, te devolvo tua lucidez espiritual, te devolvo a liberdade emocional e te faço caminhar com leveza de novo. Faça essa oração agora. Senhor, obrigada pelo livramento disfarçado de perda. Me ensina a honrar o que foi, mas a não retroceder. Me fortalece para seguir em paz, sem culpas, sem medo e sem laços que não vêm do teu espírito. Que eu nunca mais lamente por aquilo que, na verdade, foi a tua mão me guardando. Quem foi embora e levou embora o peso? Não era a tua bênção, era a tua lição. Agora você está livre e o céu pode finalmente avançar com o que eu sempre quis fazer em você. Oração poderosa. Deus, me livra de toda pessoa que não foi o Senhor que enviou o Senhor meu Deus e meu Pai, diante da tua presença santa e imutável. Eu me coloco agora em espírito de entrega. Não venho apenas falar, venho abrir o meu coração por completo diante de ti.
Tu conheces minhas dores ocultas. Tu vês as batalhas silenciosas que eu travei por trás de tantos sorrisos. Tu sabes de todas as vezes em que me calei para manter uma paz que me custava demais. Tu sabes de cada vínculo que mantive por medo, por dependência, por cegueira espiritual. Mas hoje eu não quero mais viver cercada de máscaras. Hoje eu te peço, com toda a sinceridade da minha alma, livra-me, Senhor, de toda pessoa que não foi o Senhor que enviou. Abre os meus olhos espirituais, me mostra o que eu ainda não vi, me revela as intenções escondidas, tira de perto de mim toda a companhia que esfria minha fé, que rouba minha energia, que suga minha paz e contamina minha alma. Eu renuncio agora a toda a amizade baseada em manipulação. Eu quebro, em nome de Jesus, toda a aliança emocional construída em cima da culpa, da comparação, da inveja, do controle e da falsidade. Espírito Santo, vem com teu fogo e purifica os meus relacionamentos. Se não for para me edificar, que seja cortado. Se não for para te glorificar, que seja removido. Se não for para crescer comigo, que tu mesmo afaste com tua mão. Eu te peço, Senhor, me cura da necessidade de agradar. Me cura da dependência emocional que me faz insistir em quem já mostrou que não me ama de verdade. Me cura da carência que me prende a laços envenenados. Me cura da cegueira espiritual que confunde bajulação com amizade e falsidade com cuidado. Eu clamo agora em nome de Jesus. Liberta meu coração de toda prisão disfarçada de afeto. Me dá força para dizer não sem culpa. Me dá coragem para sair de ambientes onde o teu espírito já não está. Me fortalece para romper com vínculos que me adoecem. Senhor, que eu não tema o afastamento, se for para me aproximar mais de ti. Que eu não chore por quem tu já retiraste da minha vida como livramento. Que eu não lamente por portas fechadas que guardavam armadilhas. Eu te peço, tira da minha vida quem me afasta de ti. Tira da minha vida quem não suporta o teu brilho em mim. Tira da minha vida quem disfarça inveja com conselhos. Tira da minha vida quem espera minha queda em silêncio. Tira da minha vida quem transforma minha dor em entretenimento. E por favor, Senhor, me cerca com pessoas cheias do teu espírito, pessoas que oram comigo, que se alegram comigo, que choram comigo, que me ajudam a permanecer firme na caminhada. Eu não quero mais andar cercada, mas sozinha na alma. Prefiro a solidão com o teu espírito do que multidão sem a tua presença. A partir de hoje, eu me alinho com o céu. Eu corto o que precisa ser cortado. Eu saio do que precisa ser deixado. E eu decido viver leve, livre e protegida pelas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.